Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Maluli. Hoje a gente tem o prazer de entrevistar, aqui no Alterjor, um dos fundadores do grupo de pesquisa em jornalismo popular e alternativo, Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Um grande companheiro, um amigo, uma pessoa de fé e muito mais que um irmão camarada. Rafael, a gente gostaria, né, primeiro de agradecer a sua participação neste programa que é coordenado pelo Felipe Parra, que é o nosso produtor. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre é bom conversar, né, a gente falar sobre a gente, né, eu acho que tem alguns momentos que a gente precisa ser mais biográfico também, para mostrar para as pessoas, né, ó, trajetórias de vida e de certa maneira um pouco deste processo, inclusive de agoras, né. Eu sempre falo, a gente claro que tá ao vivo e às vezes tudo, mas aí isso são mensagens em garrafas, né. Sabe-se lá quando e para quem essa mensagem está sendo direcionada, então a gente está aqui, né, digitalmente, colocando uma mensagem numa garrafa, e tal como diz Jacques Lacan, uma carta sempre chega ao seu destino. Então, que esta mensagem do dia de hoje, dessa entrevista, chegue para as pessoas quando precisar. E é isso. Rafa, a gente começa com uma pergunta que a gente faz para todos os membros do grupo. Quem Uhum. é Rafael Venâncio? Bom, meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio, né? Eu sou, se você for pensar na ótica, né, profissional, eu sou psicoterapeuta, psicanalista, hã, trabalho na linha da psicanálise holística, psicoterapia holística, trabalho com astrologia, tarô, registros akáshicos, né? A ideia de trabalho desse campo vem de estudos de psicanálise que eu tenho desde a minha entrada, aliás, antes da minha entrada na USP, acabou sendo um pouquinho antes da minha entrada na USP na graduação em jornalismo em 2005. Se você for aquela coisa de currículo Lattes, eu sou pós-doutor pela Escola de Comunicações e Artes, além de ter um doutorado também pela ECA USP, mestrado, graduação em jornalismo, né? E tenho também a licenciatura em História e algumas especializações, né, lato sensus, na área da psicologia e da psicanálise, né, e além de certificações internacionais, tudo nesses campos de esoterismo e, vamos dizer assim, práticas holísticas, né, que são o processo. Já enveredei por muitos temas, né, mas querendo ou não, todos eles tinham uma relação com o campo da linguagem e da história. Atualmente eu tenho um espaço junto com a minha esposa Simone Lee, chamado Caminhada Estelar, que é um espaço virtual, mas é um espaço de autoconhecimento e expansão da consciência, onde eu, além dos atendimentos, também faço os meus cursos, né, que a gente fala sobre o processo da psicanálise e também de campos como tarô, espiritualidade, etc. Além deste campo mais holístico, que eu trabalho desde 2020, né? Antes cheguei a dar aulas, né, como professor substituto, como professor convidado na Universidade de São Paulo, também fui professor da Universidade Federal de Uberlândia, onde também fui diretor da Faculdade de Educação, bem como trabalhei, né, na faculdades privadas como Senac, FMU Fianfaan e Instituto Europeu de Design, né. Então, acho que é isso, eu acho que se você for pensar aquela ideia, né, "Nossa, mas é tudo isso?", coisa cara, tudo é. Eu tenho estamos em 2022, então eu tenho 35 anos e fiz tudo isso e fico muito feliz e tem muito a fazer também. Rafa, eu sei que você tem uma relação muito grande, sempre tem uma ligação assim espiritual muito grande com seus avós. Eu gostaria que você contasse um pouco deles para a gente. Na verdade, eu acho que a grande questão, ô Luciano, eu acho que hã, como é que eu posso colocar aí, foi algo que de certos estudos, né, mais recentes, não tão recentes mesmo, mas às vezes mais recente dessa linha do tempo, é a gente pensar sobre o processo da onde que tem a caminhada da nossa história ou dessas lealdades ancestrais, dessa ancestralidade, nós temos lealdades invisíveis
E isso sempre foi algo que, de certa forma, me marcou. Primeiro, sem entender por que isso estava marcando, a gente às vezes fica procurando ferramentas para entender, mas, de certa forma, isso é algo que é importante. Por muito tempo, né, por 13 anos da minha vida, inclusive, eu fui uma ideia de um neto único do lado da família da minha mãe, com meus avós maternos, né, e também tenho uma relação com os meus avós paternos, já uma família mais numerosa, mas também de muita muito respeito e muita honraria. Querendo ou não, através destes 4, né, a minha apenas um está vivo, minha avó materna, a minha avó Vônia, né, e os outros já desencarnados, né, o meu avô materno, Manuel, e os meus avós paternos, né, Fernando e Cândida, todos eles, de certa forma, dão uma conexão de que de um interesse pela história, ou um interesse pelo esporte, ou um interesse, né, pela cultura portuguesa ou cultura italiana, pela cultura açoriana. Então, de certa forma, eu acredito que nós somos um pouco, vamos dizer, essa construção, que vem essa construção hierárquica que nos coloca. Muitas vezes eu faço essa menção ao meu avô Manuel Oliveira como uma grande referência. Meu avô faleceu em janeiro de 2020, né? E era, vamos dizer, entre muitas coisas, coisas que eu também me identifico. Ele era São Paulino, né? Eu sou São Paulino, as pessoas podem ver, sempre aparece um símbolo do São Paulo em algum lugar das coisas que eu mostro, né? Uh, Meu avô também era uma pessoa, apesar de ser engenheiro, ele tinha 3 diplomas, isso, né? Tinha uma pessoa que buscava muitos estudos, tinha 3 diplomas universitários, algo muito raro, né? Conhecia a história da família, de tudo isso que veio dos Açores. Ele morou nos Açores por quase 2 anos na sua infância, né? A terra dos pais dele, minha avó Maria do Santo Cristo e meu avô Manuel Raposo, né? Bisavós, né? E, de certa forma, era alguém também muito interessado por esses assuntos que eu trabalho agora, né? De certa maneira, eu tenho aqui uma coisa que é raríssima, eu tenho uma coleção quase completa do Padre Quevedo, autografada pelo Padre Quevedo, de parapsicologia, que é um dos campos que eu também milito. Então, são livros dedicados ao meu avô, feitos, né, os livros e a dedicatória assinada, autografada pelo Padre Quevedo. Então, de certa forma, é isso. Com os meus avós, né, acabo tendo essa relação e, de certa maneira, é isso. Se a gente não nutre essa relação, e acho que assim, você usou um termo do espiritual, acho que não é só o espiritual, acho que a gente tem, eu falo muito isso, né, nos processos, né, que a gente trabalha agora de autoconhecimento. Nós temos lealdades invisíveis e às vezes nos colocamos em certas posições que uh, às vezes a gente não entende elas, as posições de hierarquia sobre quem veio antes da gente e também um pouco sobre a gente não deixa ser nós mesmos. Às vezes a gente quer por questões de pertencimento, coisas que são faladas da constelação familiar lá do Bert Hellinger, tudo, a gente acaba não nos entendendo a nossa história. Que a nossa história, nós viemos de algum lugar, mas também temos direito, né, sem julgamentos, cada um sabe o sapato que calçou, mas de ter o nosso próprio sapato e caminhar no nosso agora, na nossa verdade. Rafa, quando eu te conheci, você sempre foi um rapaz de muita leitura, sempre gostou de Uhum, livros. Eu não esqueço que um dia eu tinha livros, eu falei, Rafa, a gente vai jogar esses livros. Ele falou, de jeito nenhum. uhum. Eu vou levar para os meus pais, né? Seu pai tinha um sebo na época, Ainda tem. ainda tem. E eu gostaria que você contasse, né, falasse um pouco dos seus pais e dentro desse contexto a sua relação com a leitura. Hã, os meus pais, né, minha mãe, Maria de Fátima, meu pai, Manuel Duarte, né, por isso que eu tenho Duarte. As pessoas acham que o Duarte é sobrenome, mas é nome. É tipo um João Henrique, um Pedro Paulo, Rafael Duarte. Duarte é o nome do primeiro rei de Portugal a desbravar os mares, né, um rei filósofo, né, Dom Duarte I. E, querendo ou não, eu tenho esse nome porque meu pai deveria se chamar apenas Duarte, mas também resolveram colocar o Manuel em honra a um irmão que morreu anteriormente. Então, meu pai tem um nome duplo, Manuel Duarte Venâncio, e eu peguei esse nome duplo para não ficar só Rafael Oliveira da minha mãe Venâncio, Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Meus pais, quando eu nasci, meus pais não tinham um sebo,
Inclusive, nem quando eu entrei na USP, ou seja, o sebo dos meus pais já é uma criação quando eu já tinha meus 20 anos de idade, praticamente. Né? Então, eu já estava quase na metade da USP, né, da graduação, no CJE. Mas uma das coisas, minha mãe é fonoaudióloga, psicopedagoga, sempre trabalhou com aquisição de linguagem em pré-escolas ou em situações, né, de dificuldades de aprendizagem ou, né, o ensino especial, de educação especial, esses nomes vão mudando, mas com pessoas com a questão do Down, a questão do autismo, do Asperger, né? E, de certa forma, a leitura sempre foi muito presente em casa. Né? Meu pai, muito interessado nas revistas de futebol, nos álbuns de figurinha, por isso que ele até foi atrás de um sebo, foi mais pelo lado da antiguidade do que da leitura, mas, de certa forma, isso foi incentivado. Nunca teve um momento na minha casa que não se tivesse um livro. E até mesmo meu pai tinha esse costume, né, nos anos 90, né, eu sou de 87, então eu passo a infância nos anos 90, tinha esse costume das bancas de jornal ter enciclopédias. A La Russe Cultural, a enciclopédia, né, da Folha de São Paulo, a enciclopédia Conhecer, vinculada ao Grupo Globo, e eu adorava essas enciclopédias. Eu adorava, então lia. E sempre leio, esse é uma grande questão, até mesmo também aprender essa questão da função dos livros, né, já tive muitos mais livros do que eu tenho hoje, continuo comprando muitos livros, inclusive esse é um processo constante de ler e também saber desapegá-los, né, então eu acho que um pouco o processo do sebo ajudou a aprender esse processo também da circulação e de aprender coisas novas, né, então, de certa maneira, acaba sendo isso, né, um grande circulação, uma grande economia de leitura. E acaba tendo, então, de certa maneira, eu acho que é isso, um pouco o com os meus pais, acho que não só aprendi a ler, né, tem uma coisa, né, não sei se as pessoas querem saber, às vezes querem. Eu aprendi a ler sozinho, sozinho, com 2 anos de idade, em 1989, sem nenhum incentivo externo. Qual é o único incentivo? A televisão, e as minhas 2 primeiras palavras foram vinculadas às eleições de 1989, foram Collor e Lula. Então as minhas 2 palavras escritas foram literalmente os nomes dos 2 candidatos a presidente, e que se tornaram presidente na nossa história. Então, é interessante isso, eu já entrei no ensino, formal aos 4 anos de idade na pré-escola, né, no meu tempo era aos 4 anos, já escrevendo. Então, é interessante pensar sobre isso, a escrita e a leitura em casa sempre foi algo normal, e sempre acharam: "Ah, o Rafael tem que ter o quarto dele", querendo ou não, sendo filho único facilitava, ter um quarto para os livros, sempre tive a minha própria biblioteca e, né, não sei se as pessoas vão ver, mas aqui tem uma pilha de livros, ó. Eu sempre acabo sendo extremamente desorganizado, porém organizado, um caos organizado com os meus livros. Rafa, quando eu te conheci, né, novamente, você foi meu aluno, e a gente teve uma amizade muito próxima, e você sempre teve aquele ar de moleque travesso, Uhum, o cara que gostava de tudo um pouco, de revolucionário. uhum. De onde surge essa ideia, né, ou esse espaço, essa pessoa Rafael, dessas mudanças constantes, cheio de ideias, né, um iluminado, como diziam, né, ou como dizem as pessoas do interior. Bom, posso falar que querendo ou não, eu nasci assim. Essa é parte da minha missão kármica e parte disso é da minha estrutura de personalidade, né? Se as pessoas não, uma das grandes questionamentos que eu sempre tive, né? E sempre foi algo é tentar entender como funciona a mente e como a mente também é transmitida. Por isso que eu sempre busquei coisas de comunicação e até mesmo fiz o curso de jornalismo por causa dessa ideia da transmissão, né?
Porque a gente às vezes tem uma ideia que, primeiro que professor é só professor de colégio, não nada contra professores de colégio, algo que eu acho que é fantástico, inclusive tenho licenciatura em História, estou acabando uma licenciatura em Literatura, né, não tenho uma coisa, mas eu queria falar para pessoas mais adultas, né, e no Brasil tem uma certa dificuldade com isso que a gente chama de transmissão, né. Então eu sempre quis entender a mente, entender esse processo. Uma das coisas que eu encontrei, eu acho que por isso que eu trabalho agora, Luciano, é a astrologia. A astrologia é uma psicologia primeira, muito primitiva, é um saber ancestral, não é o horóscopo do jornal, né? Eu acho que os conhecimentos do horóscopo são muito limitados, mas encontra-se explicações sobre isso na lógica do meu ascendente, na lógica do meu Mercúrio, da comunicação. Eu trabalho muito com astrologia védica, né, eu tenho esses saberes e isso tem um pouco onde está essas posições, mas de certa maneira eu nunca, hã, eu sempre tive, vamos dizer assim, este lado de rebeldia muito bem contido, né, que de certa maneira algumas pessoas podem ver um pouco o lado do trickster, esse arquétipo do Jung, e por isso essa juventude que eu tenho, né, mesmo com 35 anos ainda as pessoas vão no supermercado, acham que eu sou jovem, pessoas mais novas do que eu, achando que eu sou um garoto, é uma característica, né. Mas eu vejo um pouco essa questão de uma missão, de que eu tenho que saber equilibrar um pouco isso, essa rebeldia, essa revolução, com algo construtivo. E aí eu acho que tem uma metáfora bonita, que é a metáfora do primeiro arcano do tarô, que é a carta que no tarô de Marselha se chama o mágico, Le Magicien, e no tarô de White, que é em inglês, The Mage, como se fosse o mago. E um pouco nessa ideia de que se você vai construir a verdadeira magia, ou seja, construir as pessoas e fazer um processo de individuação, e fazer isso, ser alguém que eleva os conhecimentos, tem tanto saber, mas ajuda os outros a elevar conhecimentos, ou vai ser apenas um mágico que vai fazer enganação e, né, e de certa forma fazer show por aplausos. Né? Eu acho que é um pouco este a, a grande visão que eu tenho sobre mim, de que eu tenho que saber equacionar isso e sempre buscar esse lado, vamos dizer, da construção social, do mago, ajudar as pessoas a saberem mais, inclusive sobre esses assuntos. Eu acredito que a grande mudança de sair de um professor concursado da Universidade Federal de Uberlândia para trabalhar com autoconhecimento numa, né, do meu jeito, desse jeito, é isso, porque eu acredito que as pessoas em 2022 para esta década, para a próxima década, para agora, as pessoas precisam disso. É algo que eu sempre vi nos meus alunos. Eu sempre me preocupei muito com os alunos e com as pessoas, né. E isso muitas pessoas falam: "Rafael, você consegue escutar as pessoas, você olha na cara das pessoas". Porque eu acredito que ser professor é você ter uma função mais ou menos terapêutica, porque você está ajudando a pessoa indiretamente, né, tal como o professor Coelho falava para a gente nos cursos de jornalismo, ser um facilitador, a gente ser alguém que dá essa energia de troca e a gente ter esse processo. Eu acredito que o ensino é isso, a terapia é isso, e isso me coloca mais do que os academicismos, tudo. Eu acho que o conhecimento é fluido. Eu posso falar sobre uma série de autores aqui de Wittgenstein, né, a Plotino, falar de astrologia e falar do São Paulo Futebol Clube, da NBA e da corrida do GP de Mônaco, de Charlotte 600 e das 500 milhas de Indianápolis. Não importa. O que importa é qual que é esta evolução e qual que é esse processo. Claro que isso é todo um processo também de amadurecimento. Eu sou um ser humano, né, mas também de certa maneira, que o que eu puder ajudar as pessoas é algo que eu falo hoje nos meus cursos o tempo inteiro, Luciano. Hã, no que eu puder ajudar as pessoas, seja com os meus atendimentos holísticos, seja com o meu ensino, eu estou à disposição. Rafa, a gente tem uma questão em comum, né? Que a gente gosta de falar, por isso que a gente gosta de rádio, gosta de Aham. ouvir, porque a gente gosta de rádio, gosta de torcer, porque a gente gosta de futebol e gosta de Tele Santana. Uhum. E quando você
esteve aqui, né, há poucos anos, nesse retorno a São Paulo, numa temporada de transição, né, do Rafa. Você fez uma, para mim, uma obra-prima para o rádio brasileiro, muito ouvida, e que para mim foi o ponto auge, né? Talvez por isso esse período de transição que você fala mesmo, né, de autoconhecimento também, uma obra-prima muito ouvida, muito elogiada aqui em São Paulo, no rádio paulistano, que foi a Seleção Brasileira dos Craques de Outrora. Poucas Seleção vezes, Paulista. perdão, Seleção Paulista dos Craques de Outrora, que inclusive, assim, várias pessoas, não sei se você sabe disso, comentaram, né, não só em sala de aula, como mandando para mim, retorno que eu recebo da rádio. Eu gostaria que você contasse um pouco desse processo, desse outro Rafa, né? Justamente naquele momento, o professor Eduardo Vicente, a gente não pode esquecer, de você chegar a montar esse trabalho aqui tão elogiado em São Paulo. Na verdade, não, eu não acredito que seja um outro Rafael. Eu acho que essa que é a questão. Muitas vezes a gente gosta de usar essas ideias, mas não é isso. Querendo ou não, é uma progressão. E é algo que a gente tem que, às vezes é doloroso entender. Muitos dos processos que vivemos, por mais que dolorosos ou que vemos como erros, é o que constrói a gente estando hoje. E querendo ou não, quem lê, especialmente que está disponível, o livro com os roteiros do Seleção Paulista dos Craques de Outrora, mais do que só ouvir, que tem no YouTube, e também tem, com certeza, na época, na Rádio USP, às vezes tem reprise, alguma coisa desse jeito também é possível, ou a pessoa tira do YouTube e põe para os alunos, querendo ou não, é isso. O Seleção Paulista dos Craques de Outrora foi o resultado do meu pós-doutorado. E o pós-doutorado foi algo que eu agradeço muito, não só ao Eduardo Vicente, que foi meu supervisor, como a você pelo espaço na Universidade 93.7, Luciano, porque foi a primeira vez, de verdade, que eu fiz um projeto acadêmico 100% pela minha cabeça. E 100% na minha cabeça, juntando duas coisas que são basicamente malucas, que era você fazer um resgate histórico, né, de futebol, mas com uma produção de roteiros baseado em psicanálise. Querendo ou não, toda a minha carreira acadêmica, por causa de uma característica minha, eu sempre fui muito influenciado pelas pessoas. Ou por uma ideia tipo, vamos fazer esse assunto, porque você vai conseguir entrar mais rápido. Ou você vai fazer esse assunto, vai ter sucesso mais rápido. Ou vai fazer esse assunto, vai ter emprego. A partir do momento que eu entendi que eu tinha que fazer por mim as coisas, foi isso que aconteceu em 2019. A minha vida mudou. Então, Seleção Paulista dos Craques de Outrora foi uma possibilidade, né, e querendo ou não, isso é esse processo do artista Rafael, o dramaturgo, de certa maneira o sound designer, e um ator, não necessariamente porque eu quis, mas por causa das condições, né, que aconteceram, né, com a, a situação pandêmica de 2020, né? Então eu tive que ser ator, né? Eu fiz esse programa. E foi nesse momento que, de certa forma, deu para você fazer um rito de passagem. Qual o rito de passagem? O rito de passagem do Rafael, que trabalhou com certos assuntos, porque gostava, com certeza, porque tinha interesse, com certeza, mas porque tinha um pensamento teleológico, ou seja, queria uma certa meta, para aquele Rafael que trabalha agora de acordo com a sua verdade. Inclusive é isso, eu moro numa cidade, né, no litoral de Santa Catarina agora, uma cidade muito agradável, onde eu me sinto muito feliz, né, trabalho fora de instituições, porque eu me sinto feliz tendo liberdade de criar e de trabalhar e de ajudar as pessoas. Então, querendo ou não, o Seleção Paulista do Craque de Outrora, eu acho que honra uma ancestralidade, né, do nosso próprio futebol, minha, honra também uma carreira acadêmica com um pós-doutorado, porque querendo ou não, ela é um pós-doutorado, mas que foi feito do meu jeito. E que, de certa forma, você consegue ter essa energia de desapego e avançar, porque o que eu queria é isso, vamos agora
Foi por causa disso que eu pude aprofundar, por causa do Seleção Paulista dos Craques de outrora, esse pós-doutorado. Pude me aprofundar em Jung, do Jung, foi para psicanálise, foi para essa questão do tarot, tudo. Psicanálise eu pesquiso desde 2005, eu tenho cursos no SED Sapientai desde 2005. Mas, querendo ou não, não, você fez jornalismo, não sei o que, ficava todo ai. Eu era uma pessoa que escutava mais esses ais, mas de certa forma me ajudou a escutar este eu interior, que é isso que a gente tem que, de certa forma, sempre trabalhar. A escolha, não adianta eu falar um monte de coisa e eu não fazer comigo mesmo. Eu sou a primeira pessoa a fazer as coisas que eu falo, né? As práticas, eu sou. Tem que você aprendeu a usar garfo e faca, não pode ficar voltando a comer com a mão, né? Você tem que continuar, você tem que avançar, né? Consigo. Rafa, muito bom. A gente, assim, nesses minutos finais, gostaria que você contasse um pouco, né, desse novo momento seu, você já iniciou com isso, né, com a Uhum. questão, também da sua esposa, né, desse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Conta um pouco para a gente, um pouco mais dele, né, desse momento, justamente para as pessoas conhecerem o Rafa, né, ainda mais. Ah, sim. O Caminhada Estelar é um espaço de autoconhecimento e expansão da consciência. Foi fundado no segundo semestre de 2020, no comecinho, em julho, né? De 2020, desculpa, de 2021. Ele agora está prestes a fazer um ano completos, né? Então, estamos em maio de 2022, para quem está vendo, não está vendo ao vivo. E ele une, né, os dois trabalhos, né, meu e da minha esposa, Simone Lee, que a gente faz. Então, eu trabalho com astrologia, tarô, espiritualidade no lado da mística, especialmente mística judaica, que é a Kabbalah, e mística oriental pelos Vedas e pelo taoísmo, né? E a ideia dos registros akáshicos, que é algo que vem da teosofia. Então, basicamente, essa é a linha. Minha esposa trabalha com o campo das mesas radiônicas, fractais de alma, florais de Saint-Germain, e tem um desenvolvimento também com outras áreas. Então, basicamente, o que, que é? Nós temos atendimentos online nessas áreas, né? Além da psicanálise holística que eu trabalho, que é esse trabalho como psicanalista que eu tenho, trabalha-se também a questão da astrologia kármica, né, que é uma astrologia esotérica. Mas não é toda astrologia esotérica, não. As astrologias têm suas diferenças também, tal como não é tudo futebol, né? E também a questão, né, dos cursos, né? Os cursos são cursos gravados, alguns ao vivo, tendo eu acho que essa grande expansão, né? Eu acho que foi o jeito de ter vivenciado. Eu acho que, querendo ou não, o desafio que foi posto a todos em 2020, né, com a questão, né, de uma construção, né, que as pessoas valorizaram o virtual, valorizaram o online, valorizaram esse atendimento, de certa maneira prosperou, e agora alinhamos isso. Claro que tem o planejamento para cursos presenciais, mas agora nós somos um espaço virtual para isso, né? E faz atendimentos online. Então, atendo, né, pessoas de várias cidades, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, tem pessoas no exterior, no México, na Espanha, que a gente começa a fazer esses atendimentos e avançando, e, né, fazendo a nossa caminhada. Essa que é a grande ideia deste trabalho. E sempre está lá. Eu tenho o meu Instagram, eu sempre falo para as pessoas que elas podem me escrever sempre que quiserem, especialmente no Instagram, no @RafaelDelVenâncio, né? E também tem o @Caminhada Estelar, ou www.caminhadaestelar.com.br, para conhecer os atendimentos e os cursos. Rafa, para encerrar, né, uma pergunta que a gente faz para os nossos colegas. Quem é Rafael Venâncio? Sou eu. Eu acredito, assim, Luciano, que a gente vive. E é engraçado, a minha própria esposa falava que eu não falava isso antigamente, mas a gente tem que viver um pouco o agora. As pessoas estão vendo um agora, meu. E isso que é importante. Eu estou hoje plenamente vivendo esse meu agora. Quem é agora, Rafael? O Rafael que está aqui diante falou esses 30 minutos com vocês, mais ou menos, né? E esse Rafael que vai se transformar, né, a partir do momento que entrar no YouTube, um cristal do tempo, tal como dizia Gilles Deleuze.
né? Esta minha imagem, este momento meu, este agora meu, as pessoas vão poder colocar. Então, é óbvio, claro que eu posso falar que eu sou... Quem é Rafael Venâncio? Rafael Duarte Oliveira Venâncio? Né? Professor, psicanalista, astrólogo, tarólogo, tudo. Mas o Rafael sou eu. Eu, esse ser humano, com seus acertos, com seus erros, com a sua busca, com a sua constelação interna no seu mapa astral, com o seu processo de busca artística, com os seus livros publicados, eu sou isso. E querendo ou não, as pessoas que acreditarem, né, que eu possa ajudar elas, estamos aí. Então é isso, o Rafael sou eu, Luciano. É basicamente isso, não tem muito que dizer além disso. Acho que é a beleza do poder do agora. Porque às vezes a gente fala nessa questão do eu, ou de nossos passados, ou dos nossos pretensos futuros. E às vezes a gente esquece o mais importante, né? Viver o presente. Obrigado, Rafael. Você sabe que você está no meu coração, no coração de muita gente, sempre. E o Walter Jorge entrevistou hoje Rafael Venâncio, Rafael Duarte Oliveira Venâncio, um dos fundadores do grupo de pesquisa em jornalismo popular e alternativo. Eu sou Luciano Maluli e esse programa é dirigido por Felipe Parra. Muito obrigado a todos e até a próxima.